Olá, doutora Luísa, vamos lá, vamos comentar sobre esse caso, né, da Jobconte, esse cliente que recebeu o seu processo em 2 anos, é esse o contexto? Não, o contexto é que ele já está com a certidão italiana. Sem revelar dados pessoais desse cliente, você pode contar de forma geral como esse caso começou? Começou com um passo de fé, né? Eu falo que todo reconhecimento de cidadania é um passo de fé. Então, o cliente tem que ser ousado no sentido de acreditar no trabalho. É um passo de fé com confiança. Então, é uma cliente que confiou no nosso trabalho, deu esse investimento no futuro dos filhos dela e no futuro dela, nos contratou e nós iniciamos o processo dessa forma. Em 2 anos ela assinou o contrato, efetuou o pagamento, nós fizemos todo o trabalho de genealogia, com emissão e preparação dos documentos, apostilamento, tradução, tudo. Protocolamos o processo, recebemos sentença e conseguimos fazer a transcrição. Então, de fato, a gente teve toda a jornada até o reconhecimento efetivo da cidadania, até alcançar de fato o sonho dessa cliente, porque perceba que a sentença ela não é o fim, a sentença é o meio pelo qual a gente alcança o fim, que é o documento italiano para que ela possa emitir o passaporte, possa de fato dizer aos 7 mares que é italiano. Tem mais alguma necessidade dentro desse processo que a pessoa, o cliente, vai precisar Agora ela só realizar? precisa, de fato, formalizar no consulado a inscrição do AI e o agendamento para emissão do passaporte. Ela já é italiana reconhecida. E quais foram os principais desafios desse processo quando ele chegou até a Jobconte? Olha, Márcio, eu acho que todo processo é um grande desafio, né? Eu falo que todo processo é como se nós entrássemos num pântano com uma simples lanterna. E aí nós vamos tentar desvendar os tesouros dentro desse pântano, ou seja, onde estão as certidões, seja brasileira, seja italiana, quais são as complexidades desses documentos. Às vezes existe uma fumaça, a gente olha para cima do pântano, a gente vê uma fumaça, a gente acredita que o fogo tá ali, o fogo não tá para lá, tá para cá. E nesse caso, todos os caminhos que nós traçamos, de fato, nos direcionou para o Tesouro. O engajamento e o trabalho de uma equipe robusta de genealogia, de advogados, que nos propiciou de forma célere a chegar nesse resultado final. O que, na sua visão técnica, então, foi determinante para que esse processo avançasse de forma tão eficiente e fosse concluído ali em menos de 2 anos? Acho que o processo ele é feito a várias mãos, né? Não só da Jobconte, mas também do lado do cliente. Então, é uma cliente que nos forneceu informações, pistas, né? Então, é literalmente uma caça ao tesouro, e quanto mais pistas os clientes nos fornecem, mais rápido a localização desse tesouro. Quanto menos pistas, ou seja, quanto menos informações, quanto menos documentos, mais complexa é a busca do tesouro. Nesse caso em específico, uma árvore curta, ela é bisneta desse italiano, e nós tínhamos muitas pistas do tesouro, então de fato foi algo que fez com que esse processo fosse muito célere. E pensando ali no processo em si, na estratégia jurídica, tem algum segredo que você possa revelar? Todo processo judicial ele é um misto de competência e sorte. Eu acho que tudo na vida tem uma pitada de sorte. Por que eu digo isso? Porque, felizmente, essa cliente, a competência do processo dela era uma competência de um tribunal mais célere que o habitual, com um juiz célere. Então, perceba, por exemplo, o Tribunal de Veneza tem 40 juízes, 10% são céleres, 90% são extremamente morosos. Então o quesito sorte, ele inevitavelmente é envolvido. Por quê? Porque não somos nós que escolhemos os juízes, não somos nós que escolhemos os tribunais. O tribunal que vai julgar o caso, nesse caso, é o tribunal responsável pela comune de nascimento do italiano da família. Então, por exemplo, esse tribunal desse caso é o Tribunal de Bari, é um tribunal rápido, é um tribunal célere porque a demanda é menor. Existem poucos italianos que migraram para o Brasil daquela região. O Tribunal de Veneza, por outra feita, é um tribunal mais moroso, porque a grande maioria dos italianos que vêm para o Brasil vem dessa região. Então é o tribunal que é responsável pelo julgamento da maior quantidade de processos. Então tem um quesito sorte aí envolvido, mas também, por óbvio, competência em instruir bem o processo, em organizar bem o processo. Muitas pessoas ainda acreditam que um processo de cidadania italiana possa ser longo, possa ser burocrático, confuso. O que você diria para quem ainda pensa dessa forma? Olha, sendo bem sincera e trazendo muita transparência, que eu acho que esse é um dos valores estruturais da Jobconte, é que de fato o processo ele é moroso, mas a mora depende da perspectiva. Para mim, 24 horas é muito tempo. Para algumas pessoas, 1 ano não é muito tempo. Então,
esse viés de morosidade, ele tem que ser analisado com outra ótica. Se você tem 50 anos e você ainda não reconheceu sua cidadania, você está há 50 anos esperando para reconhecer sua cidadania. Se o processo vai demorar 1, 2, 3, 4 anos, no pior dos cenários, não é nem 10% do tempo que você já viveu sua vida. Então perceba que essa conotação de tempo, ela é muito relativa. E a gente sempre fala, a hora certa de você fazer sua cidadania foi ontem. Mas como você não fez ontem, hoje é o melhor dia. Então é sempre essa expectativa do comece o quanto antes. Porque por mais que demore, você já startou. Então se você tem 20, 30, 40 anos de idade, 50 anos de idade, 60 anos de idade, não importa. A sua grande parte de vida já passou sem que você reconhecesse esse direito. A parte da burocracia e dificuldade, sim, são processos muito burocráticos e difíceis de... Não difíceis, mas complexos, cheio de detalhinho, na minúcia, mas por isso que a JobCont existe. Para fornecer ao cliente a possibilidade de não se preocupar com essa burocracia, não se preocupar com essa minuciosidade do processo, porque a gente estabeleceu um time muito robusto para que forneça a comodidade ao nosso cliente de a burocracia é nossa, a dificuldade é nossa, o problema é nosso e você só de fato recebe atualizações. Por isso, a grande importância de buscar uma empresa especializada, né, como a JobCont, para que as pessoas possam ter mais segurança, correto? 100%. Eu acredito que cidadania italiana virou um grande produto, né? Então muitas pessoas se arriscam nesse mercado sem conhecimento técnico para tal. A JobCont hoje se destaca como o único escritório de advocacia de renome no Brasil que pauta esse tipo de produto, que defende o italodescendente. E perceba, na cápsula do tempo hoje, desde 28 de março de 2025, apenas se reconhece cidadania por processo judicial. Quando você está doente, você procura um médico. Quando você precisa fazer uma obra, você procura um pedreiro. E por que raios, quando você precisa de um processo judicial, você não busca um advogado? Que de fato é a pessoa competente, estudada e dedicada para esse tipo de situação. Agora pensando, quando esse cliente receber essa documentação, o que isso vai representar na prática para ele, para a família, para as próximas gerações dessa família? Essa documentação já foi emitida, né, pelo Comune, então já foi feita a transcrição da sentença. Eu brinco com o meu cliente que o processo judicial é como se a mulher ficasse grávida. A mulher está grávida quando eu protocolo o processo. A sentença é quando a criança nasce, vem aquela guia do hospital para você registrar. Eu pego essa guia, que é a sentença, eu levo no Comune para fazer a transcrição, ou seja, eu levo no Comune para registrar essa criança que nasceu. Essa família específica já foi feito o registro, então, de fato, eles já nasceram na Itália. Então eles já são italianos reconhecidos com documento italiano. Então a partir de agora é uma escolha deles de já emitir o passaporte para já gozar dos benefícios no aspecto de viagem, de livre acesso ao mundo, ou não, eu quero pegar essa certidão, quero ir para a Itália, quero morar lá, quero fazer meu cadastro, tirar todos os meus registros. Então perceba, agora eles estão com o bilhete dourado da fábrica de chocolate, eles fazem aquilo que eles bem entenderem. Maravilha! E agora um recado final aí para quem estiver escutando a gente, estiver assistindo esse vídeo. Eu acho que o recado final que eu deixo para vocês é o medo que se tem ou a ansiedade que se tem em detrimento das dificuldades, elas têm que ser supridas quando eu mostro para vocês aquilo que nós construímos aqui todos os dias. Desde o D0 do decreto nós estávamos aqui, há mais de 3 anos nós estamos aqui, sempre comunicando para vocês a técnica, a eficiência e a confiança de se utilizar de um escritório de advocacia como a JobCont para realizar o seu sonho. É um investimento de futuro e é o bilhete dourado da fábrica de chocolate para você e para as futuras gerações.